Ô Marcos, a gente tem uma impressão que os chineses trabalham muito, sei lá, eu tenho uma impressão até que eles são explorados, mas você me disse que não é bem assim. Nós é que trabalhamos muito e de graça, Marcos. É uma verdade, porque o que aconteceu foi o seguinte, né? A China precisava de um processo rápido de crescimento econômico, era um país de 1,4 bilhão de pessoas, e quando se iniciou o processo de reforma e abertura, o Deng Xiaoping colocou a commodity que ele mais tinha, que era a abundância de mão de obra, à disposição do mundo. E faz parte da natureza do chinês essa ideia de se identificar com o trabalho dele. Esse é o trabalho, essa é a função, porque ele sabe que é através do trabalho que ele vai conseguir uma projeção melhor, um nível de vida melhor. Então, esta questão é refletida em duas áreas, viu? Você tem a parte educacional, porque ele entende que a educação é uma forma de ele conseguir subir economicamente, e, por outro lado, o trabalho, né? O trabalho intenso, guardar dinheiro, poupar para o futuro, no sentido de que ele consiga vencer aí os desafios de estar numa sociedade que é extremamente competitiva. Então, o chinês sabe que se ele não trabalhar, ele vai ser atropelado por 1,4 bilhão de pessoas. E isso faz uma tremenda diferença na perspectiva que ele tem com relação ao trabalho e a importância do trabalho nesse processo de ascensão social. Então, você tem hoje em dia, e até o governo está tentando mudar, aquela ideia do que eles chamam de 996, ou seja, você trabalhar das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. E isso acontece muito, particularmente com o pessoal mais novo, ah, para estimular a alcançar resultados econômicos melhores. Então, o chinês Então, mas trabalha por bastante que, mesmo. mas por que que o brasileiro trabalha de graça? Me conta um exemplo. Ah, porque no Brasil a gente tem muita coisa, eu sempre falo, né? O pessoal vai com aquela história de que eu vou pagar você no êxito. Não é? E eu sempre digo, como é que eu vou pagar a conta de luz da Eletropaulo no êxito? Né? Você precisa cobrar antes das coisas. E na China, não. Quando todas as coisas que você vai fazer, existe uma remuneração. Inclusive, muita gente acha a questão de você pagar um comissionamento por ter apresentado uma pessoa para outra. Né? Até isso ele vai cobrar, porque afinal você é resultado da sua rede de contatos, de todo o investimento que foi feito no seu passado. Então, é importante que você entenda isso. E o chinês paga antes, ele paga e ele paga antes, né? Ele paga antecipado também muitas das coisas que você vai fazer. Então, no Brasil, a gente tem o hábito de quebrar, dar uma ajudazinha, a pessoa pede, aí você fica com vergonha de querer cobrar alguma coisa, e nessa história você não tem distribuição de riqueza, você não tem enriquecimento do país e uma série de coisas. E é importante que as pessoas entendam tudo que você faz demanda tempo, né? E demanda uma preparação. Isso precisa ser pago. E isso, nesse sentido, acho que o chinês compreende muito claramente, né? Você precisa gastar tempo e você precisou de uma preparação para aquilo. Logo, isso precisa ser remunerado, senão como é que você vai viver, né? Pois é, e você tem vários exemplos até na área acadêmica, né, Marcos? Porque é aquela coisa que acontece muito. Não, vem aqui, você fala 10 minutos com os meus alunos, aí você conta um pouco e tal. E no fim isso demandou tempo, dinheiro, preparação sua, né? E na China eles pagam muito em espécie também, Marcos. Pagam, pagam sim, né? Pagam, em algumas vezes você recebe em dinheiro depois de ter feito a palestra, esse tipo de coisa. Existe muito isso, né? Você me quebra o galho, você vem e fala 10 minutos, e às vezes nem o táxi pagam para você, né? Então você tem uma despesa ali que você faz na amizade. Mas, e mesmo nas universidades, eu observei isso, né? Você presta aí, você passa uma quantidade de horas fazendo coisas fora do seu escopo de trabalho e não é remunerado, né? Eu sempre achava muito impressionante o fato de que a sua remuneração era baseada no número de horas de aula que você dava, sem levar em consideração a preparação que você tem que ter tido antes, ou mesmo tempo que o aluno vai tomar seu no sentido de conversa, de orientação, esse tipo de coisa.
Veja só, Que é um normalmente professor passa na muito no número de horas da aula, todo esse resto é muito, muito muito, maior, né. Mas fala, veja muito. só. Veja que interessante isso aqui, não é? No contrato de trabalho, no contrato de Hum. trabalho, que os estrangeiros assinam, você tem um limite máximo de horas de aula, na minha universidade, de 12 horas aula. E eles se pagam um salário integral. Então, você tem 12 horas de aula, e o resto do tempo você vai alocar para justamente poder atender alunos, estudar, esse tipo de coisa, mas eles te pagam uma remuneração integral, mas só esperam que você esteja em sala de aula, dando aula por 12 horas, porque eles entendem que existe toda uma preparação anterior e também existe a necessidade do aconselhamento do aluno. Então, é uma coisa que a gente precisa aprender, porque no Brasil a gente paga, em muitas universidades privadas, não nas públicas, você paga somente a hora aula para o professor e ele que se vire com o tempo dele, ele que dedique aí por amor à profissão. Isso está equivocado, porque o magistério deixa de, passa a ser um peso, né? E deixa de ser uma profissão e passa a ser ali muito mais um peso e um sacerdócio que a pessoa tem que fazer de graça e não Isso, um funciona assim. sacerdócio. É, exatamente. Os professores são vistos como os heróis do sacerdócio. Não, tem que ser visto como um profissional, merece ser remunerado, estimulado, né? Agora, Marcos, nós estamos no almoço aqui. Eu queria que você me contasse das comidas chinesas. Tem muita fritura? Por que é tão apimentado? Como é que você se adaptou com isso? Então, houve no passado problema com a questão de água, né, de potabilidade de água. Então, o chinês, no geral, ele não come coisa crua, sempre é cozida ou é frita. E eles usam muito óleo, né, no processo de cozinhar. Então, Cocção. então, nesse processo todo, eles utilizam muito óleo e geralmente você vai ter um pequeno problema no fígado se você não está acostumado. E eles não têm esse hábito, como eu disse, de comer coisa crua. E dependendo da região, a comida também vai ter um grau maior de pimenta, né? E eu até comento sempre que é uma coisa engraçada, que a pimenta foi introduzida na China pelos portugueses. Foi descoberta na Colômbia pelos espanhóis, levada para a Europa. Os europeus não gostaram tanto da pimenta, tanto é que a comida europeia, no geral, não é apimentada, mas na China fez muito sucesso, porque como o sal era caro, a pimenta aguça aí as papilas gustativas e faz com que você utilize menos sal na comida e tenha a impressão de estar salgada. Então fez muito sucesso isso, foi uma introdução que os portugueses fizeram, dentre outras coisas que você vê até hoje, né? Em Portugal, na China, uma das sobremesas tradicionais é o pastel de natas, que eles chamam de Que é tortinha de delicioso. ovo, né? A tortinha de Ah, ovo, mas é eu uma coisa amo. que os portugueses introduziram e que está lá até hoje, você come em vários locais. Então, a comida é apimentada, depende muito da região, mas você nota isso, né? A questão do para justamente que não houvesse aquele gasto do sal no passado. Então, você tem várias coisas que são tradicionais. Mas só uma coisa importante, né? Chinês não come, como é que é, aranha, não come escorpião, não come morcego, uma série de coisas que geralmente a gente vê aí. Existem, claro, mercados de especiarias desse tipo de coisa que é peculiaridade que é para turista, mesmo turista chinês ou turista estrangeiro vê, mas não é, aquilo não faz parte da refeição diária do chinês, eu nunca comi nada disso no refeitório da universidade em qualquer restaurante que eu fui. É importante você contar isso, tá vendo? A gente fica com uma série de mitos, né? Marcos, a gente tá estourando no tempo, mas eu queria só te perguntar sobre as relações Brasil-China, né? A família, o clã Bolsonaro já publicou algumas declarações ofensivas em relação à China. Como é que estão essas relações? Como é que isso é recebido pelos chineses? Como a China sempre adota uma perspectiva de longo prazo nas coisas, afinal o país tem 5.000 anos de história e a gente entende que o tempo chinês, e isso é reconhecido, é diferente do tempo normal que como nós vemos as coisas. Então os chineses entendem que a relação da China com o Brasil é uma relação de longo prazo, que é importante para eles porque
O Brasil é um país que tem exército, importante para os chineses entenderem que o país tem capacidade de defesa. Eles entendem também que o Brasil é um importante centro, né, na América do Sul, é uma liderança regional na América do Sul e é um parceiro comercial porque pode oferecer para a China algumas das coisas que os chineses precisam no seu processo de crescimento econômico. Mas equivocada aquela ideia de dizer que a China, que o Brasil vai alimentar a China e que o Brasil alimenta a China, porque não é verdade, porque se nós olharmos a pauta de exportação, nem entra a quantidade de alimentos que a gente sempre gosta de dizer. E você vê o mundo inteiro oferecendo para os chineses aquilo que o Brasil oferece, inclusive os Estados Unidos, nesse sentido, são grandes concorrentes nossos na venda de soja para os chineses. E os chineses usam o Brasil até como um hedge para não ter problemas com os Estados Unidos. Se você voltar na época da Guerra Fria, os americanos criaram boicotes para a União Soviética na questão de trigo e que gerou vários problemas, até mesmo de alimentação na antiga União Soviética. Então, os chineses olham para o Brasil como também uma forma de você fazer um hedge ali com relação à questão alimentícia. O problema todo é que desde já há muito tempo, e desde o governo, não é exclusivo deste governo, nós já vimos equívocos por parte de Lula, Dilma, Temer, porque nós temos tratado a China, e eu comento isso sempre, como um cliente e não como um parceiro. E é importante entender que à medida que o mundo vai mudando e você vai tendo essa transição entre Estados Unidos e China, e a China assumindo aí um papel cada vez mais relevante, é importante aí que a gente tenha claro de que nós precisamos ter um olhar estratégico para entender como vamos desenvolver esse relacionamento no futuro, que pode ser muito benéfico para o país, porque existem sinergias, nós não somos concorrentes, né? Nós temos mais sinergia e o que é importante aí é para o Brasil desenvolver formas, por exemplo, de agregar valor aos seus produtos que vão ser exportados para a China, com contratos com empresas chinesas. Eu acho que aí pode ser feito muita coisa, mas precisa ter uma visão clara de onde a gente quer levar esse relacionamento. Olha, o comentário aqui no chat do André TA. Ele tá falando, pô, só vantagem na China até agora. André, você só vai ouvir falar bem, porque o professor ele vai ser o embaixador chinês aqui no Brasil, porque ele só fala bem mesmo. Inclusive, ele me falou que dança na rua, não é, professor Marcos? Eu já fiz isso também, já fiz isso. Veja só, é que a gente tem uma visão equivocada da China, não é? Porque de alguma forma, nós paramos em 1989 e achamos que o chinês está trabalhando num lugar fechado, ganha $2 por mês, está passando fome. E não é verdade, não é nada disso. Eu sempre dou um exemplo que eu gosto de considerar. A loja Cartier, que é considerada uma loja de luxo, né, no mundo inteiro. No Brasil existem duas, né? Então, uma é no shopping, não vou fazer propaganda dos shoppings, mas você tem duas em São Paulo. Só na cidade de Beijing você tem 12. Então, essa imagem de que a 12? China é um país Caramba. pobre, né? Só em Uhum. Beijing, você tem Shanghai, você tem Guangzhou, você tem uma série de outras cidades que também têm várias lojas. Por essa razão que a China é o maior consumidor do mercado de luxo no mundo. Não, o país que mais produz bilionários no mundo hoje em dia é a China, então é um país extremamente rico. E esta mentalidade que nós temos de uma China atrasada é uma coisa que já ficou superada há bastante tempo. E o objetivo chinês, que é uma coisa que eu sempre falo que o Brasil deveria ter, eles têm muito claro onde eles querem chegar. Em 2049, quando a República Popular da China completar aí 100 anos, não é? Eles querem ter uma renda per capita de 20 a 25 mil dólares. Esse é o objetivo. E se você pensar uma população de 1,4 bilhão de pessoas com uma renda per capita de 20 ou 25 mil dólares, você tem uma ideia do quão disruptivo isso é na economia global. E hoje em dia, na questão de paridade de poder de compra, né, os economistas vão entender um pouquinho melhor disso, a China já é a maior economia do mundo. Então, o que a gente precisa tirar é aquela mentalidade, às vezes, que Hollywood vende para a gente, ou pessoas desinformadas nos passam, de que a China é um país atrasado. Claro, tem os seus problemas. E os chineses sempre vão dizer para você: a China é um país em desenvolvimento e sempre será um país em desenvolvimento. Os chineses dizem muito isso.
Porque é um país muito grande, uma população muito grande, e obviamente você vai ter rincões de miséria, você vai ter situações difíceis, rincões de pobreza, você vai ter situações complicadas em vários locais, mas é um país que em 40 anos conseguiu fazer uma revolução interna que afetou o mundo inteiro. Se você olhar, e a pessoa que fez a pergunta, acho que é legal de fazer essa ponderação, se ela olhar ao seu redor e perguntar quantos produtos são feitos na China que ela tem ali, que ela está usando naquele momento, isso é prova de que este país conseguiu penetrar globalmente de uma maneira que ninguém fez, e com isso enriqueceu. Né? Ganhando Verdade. pouco, guardando muito e se educando, o país enriqueceu. Então não é que eu só sou encomiástico com relação à China, mas é que quando você vê, né, se você pensar 40 anos, eu fico pensando, 40 anos de vida é muito pouco tempo, né, de vida, mas o chinês saiu em 1978 de uma renda per capita de $140 ou $170, a renda do Brasil era 10 vezes maior. Então, Hum. o chinês saiu em 1978, ele tinha uma renda per capita de $170, o Brasil era de 1.770. 40 anos depois, a renda per capita da China é 11 e a do Brasil é 7. Então, Estamos você atrás. vê que em 40 anos, o que o país conseguiu fazer, o que para nós é um sinal de esperança e não de desespero, porque você entende que uma boa administração, e muita gente vai reclamar do sistema político, coisa parecida, mas uma boa administração comprometida com o futuro do país não precisa de várias décadas para modificar totalmente a história de uma nação. Então, é isso que eu acho que é importante aí, que a gente pode ter de aprendizado com a China. É isso aí, professor. O Chan tá perguntando: ah, é aquela sopa de morcego que filmaram? É a mesma coisa. O pessoal filma umas cobras aqui e acha que tem cobra no centro de qualquer cidade brasileira, né, professor? Tem de Se você tudo. for nos Estados Unidos, vai ter gente que pergunta se o Brasil tem carro, né? É, por Então, aí, por aí. o Brasil também, não se equivoque a pessoa, o Brasil também é visto em alguns lugares como um país exótico. E isso é falta de conhecimento, né? É Mas isso. existe uma coisa também importante aí, para até relembrar. Eu comento com os meus alunos de que a China é o segredo mais bem guardado por 1,4 bilhão de pessoas. Porque, de fato, a gente não tem primeiro, existe uma barreira cultural, que vem em razão do idioma, acesso à informação, tudo isso. Mas agora a gente está começando a receber as primeiras imagens da China, e a gente está vendo aquelas pontes enormes, cidades construídas. Nós estamos começando a ver a China histórica e moderna de uma maneira diferente. E é isso que é importante, que nós conheçamos mais a China. E veja que interessante ali que eles fizeram. Eles permitem agora, eu não sei agora com a pandemia mudou por causa da questão de quarentena que eles ainda fazem, mas eles estavam permitindo que a pessoa pudesse entrar na China por uma semana e não precisasse de visto. Se ela tivesse uma passagem, fosse para a China e depois fosse para outro lugar asiático, ela poderia ficar ali para conhecer um pouco da China. Então, eles estão nessa busca de fazer com que o mundo entenda de que a China não é aquela imagem que a gente cultiva de muitos anos atrás. Tá certo. Professor Marcos Vinícius Freitas, muito obrigada pela participação aqui no Almoço do My News. Não, prazer, estou sempre à sua disposição. O Clube do Livro do My News é completo. Tem descontos, bate-papo com os autores e encontro mensal com os leitores. Seja membro do My News, vem pro clube!